E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. Nesse versículo, o nosso Senhor mostra, em parte, o que acontece e acontecerá aos réprobos depois desta vida. Ele diz: e no inferno ergueu os olhos. Isto é, os ímpios, depois de partirem dessa vida, erguem os olhos no inferno. A partir dessas palavras, podemos observar o seguinte: 1. Há um inferno para as almas serem atormentadas quando esta vida termina. Observe que depois de morto e estando já no inferno, ele ergue os olhos. 2. Todos os ímpios que vivem e morrem em seus pecados, logo após morrerem, vão para o inferno. E morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos. Lucas 16, 22 e 23. 3. Alguns estão tão adormecidos e seguros em seus pecados que raramente se dão conta de para onde estão indo até chegarem ao inferno. Eu entendo isso a partir dessas palavras: e no inferno ergueu os olhos. Antes, ele estava dormindo, mas o inferno o fez abrir os olhos. Como disse anteriormente, é evidente que existe um inferno para as almas e os corpos serem atormentados depois de partirem desta vida. Como fica claro pelo fato de o Senhor Jesus Cristo, que não pode mentir, ter dito que depois do pecador estar morto e sepultado, no inferno ergueu os olhos. Se alguém objetar que o inferno aqui significa a sepultura, eu nego que isso seja verdade. 1. Porque na sepultura o corpo não é sensível à aflição ou ao conforto. Porém, naquele inferno para onde vão os espíritos dos condenados, eles são sensíveis ao tormento e desejam escapar dali para receber algum alívio. Que eles são sensíveis às necessidades mais básicas pode ser visto claramente nesta parábola, pois lemos: manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Lucas 16, 24. 2. Não se trata da sepultura, mas de algum outro lugar, pois enquanto os corpos jazem nas sepulturas, eles não são capazes de erguer os olhos para ver a condição gloriosa dos filhos de Deus, como fazem as almas dos condenados. No inferno, ergueu os olhos. 3. Não pode ser a sepultura, pois então seríamos levados a concluir que a alma foi enterrada com o corpo, o que não condiz com o estado aqui mencionado, pois é dito: o homem rico morreu, ou seja, a alma dele foi separada do seu corpo, e no inferno ergueu os olhos. Se for objetado que não há inferno senão nesta vida, também nego que isso seja verdade, pois depois de estar morto e sepultado, no inferno ergueu os olhos. Permita-me dizer, ó alma, não importa quem você seja, se não estiver salvo no Senhor Jesus Cristo e não se agarrar ao que Ele fez e está fazendo pelos pecadores, você irá para esse inferno após o fim desta vida e permanecerá ali para todo sempre. E você que é ímpio e que zomba dos servos do Senhor quando eles falam sobre os tormentos do inferno, descobrirá que ao partir desta vida, esse mesmo inferno sairá ao seu encontro e com os outros condenados o saudará de modo que lhe encherá de tanta tristeza que você jamais se esquecerá por toda a eternidade o momento em que essa passagem da Escritura se cumprir na sua alma. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos, os que estão no inferno, responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Isaías 14, 9 e 10. Algumas vezes minha mente tem sido tomada por pensamentos acerca de ir para o inferno e por considerar a eternidade da ruína daqueles que vão para lá. Isso tem me impulsionado a buscar o Senhor Jesus para que Ele me livre daquele lugar e me guarde de pensar levianamente sobre o inferno e de zombar dele. E no inferno ergueu os olhos. A nossa segunda observação é o seguinte: todos aqueles que vivem e morrem nos seus pecados, assim que deixam esta vida, são lançados no inferno. Isto também é demonstrado pelas palavras desta parábola. Quando Cristo diz: o homem rico também morreu e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos. Após a morte, devemos ir para o céu ou para o inferno.
E assim como Cristo disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, em Lucas 23:43, o diabo também pode dizer para a sua alma: amanhã estarás comigo no inferno. Vejam em que situação miserável está aquele que morre em um estado não regenerado. Ele sai de uma vida de dores para um inferno de dores ainda maiores, das garras da morte para os tormentos eternos do inferno. E no inferno, ergue os olhos. Meu amigo, você deveria se preocupar com a sua alma e perceber a loucura daqueles que negligenciam a salvação dela. O que aproveitará a sua alma desfrutar do prazer nesta vida, se depois tiver que experimentar tormentos no inferno? É melhor renunciar aos seus pecados, prazeres e companheiros ímpios ou qualquer coisa que lhe agrade do que ter sua alma e corpo lançados no inferno. Amigo, não despreze o nosso Senhor Jesus Cristo para que você não vá para o inferno. Considere o seguinte: não será de partir o coração estar no seu leito de morte e, em vez de ter o conforto de uma vida bem gasta e os méritos do Senhor Jesus Cristo junto com o conforto do seu glorioso Espírito, olhar para trás e ver que você desperdiçou sua vida, contemplar seus pecados diante de você enquanto a sua consciência lhe acusa, os pensamentos sobre Deus o aterrorizam, a morte lhe aperta com suas garras impiedosas e o diabo está pronto para lutar pela sua alma, o inferno preparado para engolir e a iminência de uma eternidade de miséria e tormento sem qualquer alívio. Pois a morte, para uma alma não convertida, não vem sozinha, mas acompanhada de tais males que o fariam tremer caso estivesse sensível a eles. Eu suplico que considere o que está escrito em Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Observe que para os ímpios a morte não vem sozinha, o inferno a segue. Que consoladores miseráveis, que união terrível, a morte e o inferno vêm ao seu encontro. A morte se apodera do corpo e o separa da alma. O inferno engole, ou antes esmaga a sua alma entre os seus trituradores eternos. Então, a sua alegria e os seus prazeres pecaminosos chegarão ao fim. Bem-aventurados são todos aqueles que, pela misericórdia soberana de Jesus Cristo, recebida por meio da fé, que é um dom de Deus, escapam desses companheiros assassinos da alma. E no inferno, ergueu os olhos. A nossa terceira observação, a partir dessa palavra, é a seguinte: alguns estão dormindo um sono tão profundo que mal se dão conta de onde estão até chegarem ao inferno. Eu entendo isso a partir dessas palavras: no inferno, ergueu os olhos. Note que foi somente no inferno que ele ergueu os olhos. Alguns compreendem por essas palavras que foi ali que ele caiu em si e começou a considerar consigo mesmo a respeito do estado em que se encontrava e do que foi privado. O que confirma o que eu já disse. É somente ali que eles se conscientizam acerca de quem realmente são e que se tornam sensíveis acerca do lugar onde estão. É certo que existem alguns homens que dificilmente saberão onde estão até erguerem os olhos no inferno. Essas pessoas são tão conscientes como alguém que está desmaiado. Um homem desmaia em uma sala e então o levam para outra sala, mas ele não sabe onde está até que recupere a consciência e abra os olhos. Verdadeiramente, temos motivos para temer que esse seja o caso de muitas almas miseráveis. Elas são tão insensatas, endurecidas e cauterizadas em sua consciência que ignoram completamente o seu estado. E quando a morte chega, ela os surpreende como um desmaio, especialmente se morrem subitamente. Então eles são sepultados e mal sabem onde estão até que abrem os olhos no inferno. Esse é o caso daqueles que morrem no auge da sua vida, enquanto desfrutam da paz e tranquilidade. Esse tipo de pessoas é mencionada no Salmo 73, 4-5. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. E também em Jó 21:13. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento, observe, no momento, antes de se conscientizarem, descem à sepultura. De fato, isso é bem conhecido pela experiência. Por vezes, quando vamos visitar os que estão doentes nas cidades e lugares onde vivemos,
quão desprovidos de sensibilidade e quão cauterizadas em sua consciência eles estão. Não são sensíveis nem ao céu, nem ao inferno, nem ao pecado, nem a um Salvador. Se falarmos da condição e do estado das suas almas, os encontraremos tão ignorantes como se não tivessem uma alma na qual pensar. Outros, embora estejam prestes a morrer, no entanto, continuam a se ocupar dos seus assuntos temporais, como se tivessem certeza de que permanecerão sempre vivos para desfrutar deste mundo para sempre. Além disso, há algumas pessoas que, quando lhes falamos sobre o estado de suas almas, embora não tenham experimentado um novo nascimento mais do que um animal, falarão com tanta confiança acerca do seu estado eterno e do bem-estar das suas almas, como se tivessem experimentado um novo nascimento de modo tão excelente como qualquer homem ou mulher no mundo, e pudessem dizer com eles: terei paz, quando na verdade o próprio Senhor sabe que eles desconhecem o novo nascimento, a natureza e a operação da fé e o testemunho do Espírito de Cristo, como se essas coisas não existissem em qualquer dos santos de Deus no mundo. Muitos deles se encontram nesse estado terrível momentos antes de sua partida. Embora essas pobres almas possam vir a público com a aparência de um cordeiro, no entanto, se pudéssemos segui-las por um pouco e ouvir o que falam quando estão longe das pessoas, temeríamos ouvi-las falar como se fosse um leão a rugir no inferno. Eles estão em um estado pior do que o de Corá e seus companheiros, cuja terra sob seus pés se fendeu e os tragou subitamente. O diabo tira grande vantagem dos corações dos ignorantes por meio disso. Ele sugere que, pelo fato de o falecido ter partido tão calmamente, isso é um sinal certo de que ele foi para o descanso e para a bem-aventurança, quando, infelizmente, é de temer que a razão pela qual eles partiram tão tranquilamente tenha sido antes porque estavam insensíveis e endurecidos em sua consciência, mortos em seus delitos e pecados. Pois se tivessem tido algum despertamento em seu leito de morte, como alguns já tiveram, teriam se alarmado a ponto de fazer toda a cidade saber da sua enfermidade. Mas porque suas mentes ignorantes estavam cauterizadas, eles partiram silenciosamente. Portanto, o mundo lhes ensinou que a vida foi feita para se viver, mas não se importou de lhes ensinar como viver e como morrer, e nem poderia. Por conseguinte, o orgulho os envolve como uma corrente. Mas deixem olhar para si mesmos e verem que, se não tiverem parte com o Senhor Jesus Cristo, agora, enquanto vivem neste mundo, eles irão, quer morram em paz ou em angústia, para o mesmo inferno no qual o rico ergueu os olhos. Meus amigos, se vocês soubessem da condição miserável em que estão aqueles que saem deste mundo sem estarem unidos ao Filho de Deus pela fé, isso os faria bater no peito e clamar na amargura de suas almas: homens e irmãos, que devemos fazer para sermos salvos? E não somente isso, mas vocês não descansariam até que encontrassem descanso para suas almas em Jesus Cristo. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso resume o que eu falei sobre a primeira parte do versículo. No inferno ergueu os olhos. De fato, embora eu tenha observado muitas coisas sobre essa primeira parte, ainda muitas outras poderiam ser observadas. Mas há somente mais uma coisa que eu quero mencionar. Me parece que o Senhor Jesus Cristo usou essa parábola para ensinar que os homens não estão naturalmente dispostos a ver ou se conscientizarem do seu triste estado. Digo naturalmente ou por natureza, pois embora eles sejam voluntariamente ignorantes, contudo, no inferno eles ergueram os olhos, ou seja, ali verão e compreenderão a sua condição miserável, e por isso, a essas palavras, no inferno levantará os olhos, ele acrescenta, estando em tormentos. É como se tivesse dito: embora uma vez seus olhos estivessem fechados, embora tenham sido voluntariamente ignorantes, no entanto, quando partem para o inferno, eles serão tão miseravelmente atormentados que serão forçados a abrir os olhos. Enquanto os homens viverem neste mundo e estiverem no estado natural, pensarão muito bem de si mesmos e de suas condições. Eles concluirão que são cristãos, que são filhos de Abraão e que o estado deles é tão bom quanto possível. Concluirão que têm fé e uma boa esperança, bem como os que são participantes do Espírito Santo
e do Senhor Jesus Cristo. Mas quando caírem no inferno e ali erguerem os olhos e se darem conta de que suas almas estão em tormentos, que a sua morada é um poço sem fundo, que suas companhias são milhares de almas condenadas, inumeráveis demônios, e que a ardente vingança de Deus está sendo violentamente derramada sobre suas cabeças, então eles serão despertados do sono em que estiveram durante toda a sua vida. Então, quando isso acontecer, eles ergueram os olhos no inferno. Além disso, podemos observar a partir dessas palavras, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, que os ímpios se tornarão conscientes de seus pecados nos tormentos do inferno. Tremo ao pensar nos tormentos do inferno em que caem os condenados. Que tormentos indescritíveis, que tormentos intermináveis. Agora, enquanto a alma de vocês pode se livrar daquele lugar de tormentos intoleráveis para onde os condenados vão, mostrarei brevemente, em primeiro lugar, quais são os tormentos do inferno a partir dos nomes pelos quais são descritos. E, em segundo lugar, o triste estado em que se encontrarão se forem para lá. Em primeiro lugar, os nomes que descrevem os tormentos do inferno. Eles são descritos como verme que nunca morre, Marcos 9, fornalha ardente, Malaquias 4:1, fornalha de fogo, Mateus 13, 40, 42 e 50. Eles também são descritos como poço sem fundo, o fogo inextinguível, fogo e enxofre, fogo infernal e lago de fogo, fogo devorador, fogo eterno, chamas eternas e torrente de fogo. 1. Uma parte dos seus tormentos será esta: vocês estarão plenamente conscientes da vida que desperdiçaram do início ao fim. Embora aqui possam pecar hoje e esquecer amanhã, ali vocês serão levados a lembrar de como pecaram contra Deus em tal momento e lugar, por tal coisa e com tal pessoa. Isso será um inferno para vocês. Eu te seguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos, diz o Salmo 50, 21. 2. A culpa de todos os teus pecados pesará sobre as suas almas, não só a culpa de um ou dois, mas a culpa de todos eles justamente. E ali jazerão em suas almas, como se as suas barrigas estivessem cheias de piche em chamas. Aqui os homens, por vezes, podem pensar em seus pecados com prazer, mas ali, ao pensarem neles, sentirão um tormento indescritível. Entendo que esse é o fogo a que Cristo se refere, o qual nunca se apagará. Por vezes, mesmo enquanto os homens vivem aqui, como a culpa de um pecado esmaga suas almas, essa culpa leva o homem a uma situação tão desesperadora que ele se enfada até da sua vida, de modo que não encontra descanso em casa e nem fora dela, quer dormindo ou acordado. Sei de alguns que foram tão atormentados com a culpa de um único pensamento pecaminoso que chegaram a se enforcar. Mas então, quando você entrar no inferno e tiver não apenas um ou dois ou 100 pecados produzindo culpa em sua alma e corpo, mas todos os pecados que você cometeu desde que nasceu gritarão na sua consciência de uma só vez. Isso será como ferro incandescente em seu peito, e isso continuará ali por toda a eternidade. Que terrível miséria! 3. Então será trazido à sua lembrança o desprezo que você nutriu pelo Evangelho de Cristo. Você meditará no quanto Cristo esteve disposto a vir ao mundo para salvar os pecadores e como você o rejeitou por tão pouco. Isso é claramente afirmado em Isaías 28:16, onde o Senhor Jesus Cristo é descrito como o fundamento da salvação. Ali é dito acerca dos que rejeitam o Evangelho que, quando passar o dilúvio do açoite pela terra, que eu entendo ser no fim do mundo, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará de dia e de noite, isto é, continuamente, sem intervalo, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Isaías 28:19, isto é, um tormento, ou uma grande parte das dores do inferno será saber que as boas novas vieram ao mundo para os pecadores, através da morte de Cristo. E você verá que isso é o que o Espírito verdadeiramente tinha em mente se compará-lo com Isaías 53:1, onde ele fala de homens que viraram as costas para as ofertas da graça de Deus e do Evangelho. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação ou ao Evangelho que pregamos?
Ora, será um grande tormento para os ímpios quando eles entenderem que a bondade de Deus é tão grande que ele até mesmo enviou seu Filho para morrer pelos pecadores, e ainda assim eles foram tão tolos a ponto de odiá-lo sem causa e tão insensatos que abriram mão do céu, de Cristo, da vida eterna, por preferirem a companhia de homens totalmente fúteis, pecadores como eles. Perderam suas almas por um pouco de esporte, por amor a este mundo, por uma prostituta e por aquilo que é mais vão do que a vaidade e o vazio. Isso será um tormento muito grande para vocês. 4. Outra parte do seu tormento será esta: vocês verão seus amigos, seus conhecidos, seus vizinhos, ou talvez vejam seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua irmã, seu irmão, com outros no reino dos céus, e vocês mesmos expulsos. Haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós mesmos sereis expulsos. Lucas 13, 28. Ele acrescenta: virão do Oriente e do Ocidente, isto é, aqueles que você conheceu durante toda a sua vida, e eles se sentarão com seus amigos e vizinhos, sua esposa e seus filhos no reino dos céus, e vocês, por seus pecados e desobediência impenitente, serão excluídos, aliás, expulsos. Ah, que tormento terrível! 5. Ali, a única companhia que terão será de almas condenadas e de inumeráveis demônios. Enquanto vocês estiverem neste mundo, o simples pensamento de que o diabo pode aparecer diante de você os leva a tremerem e arrepiarem-se. Mas o que vocês farão quando não apenas imaginarem o aparecimento dos demônios, mas estiverem acompanhados deles no inferno? E ambos gritando e berrando de uma maneira tão horrível que fará vocês desejarem correr furiosos e desvairados devido às angústias e os tormentos. 6. Com o propósito de lhes atormentar, o poderoso Deus do céu derramará a sua grande ira e vingança sobre vocês, segundo a força do seu glorioso poder. Como eu disse antes, ele não derramará gotas, mas um dilúvio. A ira dele virá e trovejará sobre seus corpos e almas tão copiosamente que vocês serão atormentados além do que se pode mensurar. É isso que a Escritura diz a respeito dos ímpios. Por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. Enquanto isso, os santos estarão admirando a bondade e a glória divinas. Além disso, esse tormento não terá nenhum intervalo. Vocês não terão nenhum alívio. Vocês serão atormentados a cada hora, dia e noite, pois o verme nunca morre, mas rói continuamente e o fogo nunca se extinguirá. Vocês estarão nesta condição para sempre. E isso é tão triste quanto todo o resto, pois se o homem tivesse todos os seus pecados colocados sobre ele, a companhia de demônios e toda a ira que o grande Deus do céu pode infligir apenas por um tempo, mesmo que durante um período de 10.000 anos, haveria algum motivo para consolo e esperança de libertação. Mas aqui está a sua miséria. Vocês deverão permanecer neste estado para sempre. Quando você olhar e ver ao redor de si uma incontável companhia de demônios gritando, este pensamento aterrorizante invadirá sua mente. Este é o meu castigo para sempre. Você deverá permanecer no inferno por há tantos milhares de anos quanto há estrelas no firmamento, gotas no oceano ou areias na praia. E contudo, você jamais sairá de lá. Como as palavras para sempre atormentarão a sua alma. Amigos, apenas fazer esses breves comentários sobre os tormentos do inferno fez que eu me sentisse mal. Não sou capaz de comunicar o que minha mente concebe acerca dos tormentos do inferno. Entretanto, suplico que aceitem a misericórdia de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não venham a experimentar o que não posso expressar com a minha língua, e então cheguem a dizer: estamos atormentados nesta chama, como está em Lucas 16, 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 24. O versículo 22 exemplifica a partida dos piedosos e dos ímpios desta vida, pois ele diz: o mendigo morreu, e morreu também o rico.
O versículo 23 mostra o lugar para onde vai tanto o ímpio como do piedoso após a morte. Um estado no seio de Abraão, na glória, o outro estava no inferno. Agora o versículo 24 nos revela o arrependimento tardio dos ímpios, quando eles são lançados no inferno. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A partir da palavra clamando, podemos observar a mudança pela qual passarão os ímpios quando forem lançados no inferno. O rico é tratado clamando, ele é retratado clamando. É como se ele tivesse passado todo o tempo em que viveu em prosperidade na terra, ao lado de seus companheiros rindo, brincando, zombando, bebendo, escarnecendo, ofendendo, amaldiçoando, praguejando e perseguindo os piedosos. Mas agora o caso é diferente. O cenário mudou completamente. Seu orgulho, força e coragem foram totalmente humilhados e ele clamou. Nem sempre o riso dos ímpios passa tão rápido, mas com certeza terminará em clamores. O triunfo dos ímpios é passageiro. Considerem que vocês deverão passar por uma mudança aqui ou no inferno. Se vocês não se tornarem novas criaturas, pessoas regeneradas e como criancinhas antes de partirem deste mundo, vocês sofrerão uma terrível mudança, pois quando entrarem no inferno, vocês vão clamar. Mas os bêbados que cantarolam e se alegram no banco da velha casa não pensam nessa verdade. Será que ela os faria mudar seu semblante e clamar? O que farei? Para onde irei quando eu morrer? Porém, enquanto o diabo, por um lado, trabalha para fazer com que as almas miseráveis sigam em seus pecados, por outro, também trabalha para manter os pensamentos acerca da condenação eterna longe das mentes delas. E, de fato, essas duas coisas estão quase tão ligadas entre si que o diabo não pode fazer a alma continuar a ter prazer no pecado a menos que consiga manter o pensamento acerca da terrível condenação eterna longe da mente dela. Mas eles devem saber que não será assim para sempre, pois se, quando partirem, caírem na destruição eterna, eles se tornarão tão sensíveis aos seus pecados e à punição que lhes é devida, que isso os fará clamar. E clamando, que mudança haverá entre os ímpios quando eles partirem deste mundo? Talvez 15 dias ou um mês antes da sua partida, eles fossem levianos, ousados, rudes, bêbados, menosprezassem o povo de Deus, zombassem da piedade e se deleitassem no pecado. Seguissem o mundo, buscassem riquezas, vivessem deleites e fossem contados com os mais corajosos. Mas então eles clamarão quando forem lançados no inferno. Um pouco antes, eles estavam se enfeitando, alimentando as suas luxúrias e prazeres sexuais perversos e indignos, seguindo suas prostitutas, roubando seus vizinhos, contando mentiras, se entretendo e praticando esportes para passar o tempo, para nunca pensar nos seus pecados. Mas agora eles estão no inferno e clamam. Talvez ouviram alguns bons sermões no ano que passou e foram convidados a receber o céu, foram informados de que seus pecados seriam perdoados se buscassem refúgio em Jesus, mas recusaram essas ofertas e desprezaram a graça que um dia foi proposta, mas agora estão no inferno e clamam. Eles tiveram tanto tempo que não sabiam como gastá-lo sem se envolver em prostituições e etc. Gastaram horas e até mesmo dias e semanas satisfazendo as concupiscências da carne. Mas quando partem, erguem os olhos no inferno e, ao considerarem sua condição miserável e irrecuperável, clamam. Em que condição você cairá quando partir deste mundo? Se morrer sem se converter e sem ter nascido de novo? Seria melhor ter sido estrangulado assim que nasceu. Seria melhor ter sido despedaçado. Seria melhor que você fosse um cão, um sapo, uma serpente ou qualquer criatura do que morrer não convertido. E isso será verdade quando você erguer os seus olhos no inferno e clamar ao pensar que quando o juízo final terminar e outros forem levados para o reino eterno da glória, então você voltará para aquelas masmorras de escuridão, de onde saiu para comparecer perante o terrível tribunal, e ali será atormentado enquanto a eternidade durar, sem o menor intervalo, o consolo. Agora, ímpio, miserável, arrogante, orgulhoso, blasfemo e mentiroso, isso deve ser desprezado e ridicularizado? Diga-me, não é melhor deixar o pecado e se unir a Jesus Cristo, apesar da reprovação que você enfrentará?
Buscar o bem da sua alma não é melhor do que desfrutar de alguns prazeres, satisfazer seus desejos, recusar-se a ser justificado por Jesus e no momento descer ao inferno e clamar? Considere os tempos e não adie a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você não abra os olhos apenas quando estiver no inferno, clamando em angústia de espírito. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Essas palavras não só evidenciam a condição lamentável dos condenados e o seu triste gemido e lamento sob a sua angústia de espírito, mas também evidenciam, como eu já disse, o seu arrependimento demasiadamente tardio e também que, se pudessem, de boa vontade, gostariam de ser libertados da miséria eterna em que se afundaram por causa dos seus pecados. Essas palavras indicam o desejo que os condenados têm de ser libertados daqueles tormentos em que agora se encontram. Ele diz, e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essas palavras, Pai Abraão, podem ser difíceis de serem entendidas. É possível que alguns entendam que elas se referem a Abraão e que aqueles ou aquele que aqui clamam sejam judeus. Outros compreendem que essas palavras revelam o clamor que os condenados dirigem a Deus ou a Jesus Cristo, seu Filho, o que penso ser possível, pois é o mesmo clamor proferido pelos ímpios em outras passagens da Escritura. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Lucas 13, 26, Mateus 7, 22. Esses são os clamores que fizeram no momento em que foram rejeitados. Eles também clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos, em Lucas 13, 25. E Jesus rejeita todos esses ímpios, assim como faz nessa parábola. Mas, independentemente de quem for este Abraão, as seguintes verdades podem ser observadas. 1. Os condenados, os quais se encontram em um estado irrecuperável, buscarão ou desejarão a libertação da ira em que se encontram e permanecerão por toda a eternidade. 2. Eles oram, se é que posso dizer assim, sinceramente, para que sejam libertos do seu estado miserável. Essas duas coisas são claras a partir dessas palavras, pois ele não apenas disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mas clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Disso inferimos uma terceira observação. Existe um tempo em que os homens, mesmo que clamem e orem, não receberão misericórdia da parte de Deus, assim como aconteceu com este homem. Algumas pessoas estão tão iludidas pelo diabo a ponto de pensarem que Deus é tão misericordioso que concederá qualquer coisa que pedirmos em oração. Eles pensam que tudo está disponível para elas e que poderão obter qualquer coisa enquanto estiverem aqui neste mundo, porque são ignorantes a respeito da verdadeira natureza da misericórdia de Deus e por desconhecerem o modo como ele se torna propício aos pecadores. Em sua grande ignorância, eles pensam que se apenas murmurarem alguma fórmula de oração, embora não saibam o que dizem, nem o que pedem e nem sentem verdadeiramente no coração, ainda assim Deus se agradará deles e do que fazem. Amigos, eu lhes peço que se preocupem consigo mesmos e busquem com sinceridade o Espírito de Cristo, para que ele os ajude a lutar e orar. E também os capacite a se apegarem a Cristo, a fim de que suas almas sejam salvas e não chegue o momento em que, embora clamem, orem e desejem ter se apegado ao Senhor Jesus, sejam condenados. Assim, você pode ver que, embora Deus esteja disposto a salvar os pecadores em algum momento, esse tempo não dura para sempre. Aquele agora que rejeita Jesus Cristo em seu coração será rejeitado por ele no futuro. E mesmo quando clamar e orar por misericórdia, não a receberá. Deus determinou um tempo para se encontrar com aqueles que não o buscam agora. Daqui em diante, eles têm um tempo limitado para se arrependerem de sua loucura e para deixarem de se enganar enquanto viram as costas para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz: também da minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Provérbios 1, 26. Isso deveria nos admoestar a aproveitar o tempo enquanto ele é concedido, para que não nos arrependamos da nossa incredulidade e rebelião quando formos privados da misericórdia.
Ah, amigos, o tempo é precioso e o nosso tempo para ouvir um sermão é valioso. Tenho pensado na seguinte situação: imagine se o Senhor enviasse 2 ou 3 dos seus servos, ministros do Evangelho, aos condenados no inferno, com uma comissão. Vão ao inferno e preguem a minha graça aos que estão lá. Que o sermão de vocês tenha a duração de 1 hora. Proclamem os méritos do nascimento, justiça, morte, ressurreição, a ascensão e intercessão do meu Filho. Falem a todos que todo o meu amor está em Cristo e que eu lhes ofereço esse amor completamente. Digam que mais uma vez ofereço os meios de reconciliação. Aqueles que agora arranjam os dentes e não possuem qualquer esperança saltariam de alegria diante da oferta de misericórdia. Quem dera aqueles que conseguem passar dias, semanas e anos rejeitando o Filho de Deus se alegrassem agora com a bondade dessa misericórdia. Pai, ele disse, tem misericórdia de mim. Também podemos observar, a partir dessa palavra, que a misericórdia seria bem-vinda quando as almas estão debaixo do julgamento. Agora mesmo, essa alma está nas chamas do inferno para ser atormentada debaixo da ira de Deus. Agora, tal homem está com os demônios e os espíritos condenados e sente a vingança de Deus. Agora, tem misericórdia de mim. Aqui vocês podem ver que a misericórdia é estimada por aqueles que estão no inferno. Eles ficariam felizes se pudessem obtê-la. E você? Você está correndo para a misericórdia de Deus?